Então, como ficaria esse texto com esse direcionamento? Em outras palavras, com um método para escrever. Agora eu vou trazer uma situação 3, que é a pessoa que tem um tema nas mãos e tem um método eficiente. Como que ela entraria nesse tema, por exemplo? O funil seria o mesmo, né? Assunto, invisibilidade e registro civil, delimitação 1, que é no Brasil, e delimitação 2, que é a garantia de acesso à cidadania. Só que ela não para por aí. Quem tem um método eficiente não para por aí. Cria uma terceira delimitação, que é criar um problema. Criar um problema a partir do tema. Qual poderia ser um problema aí? Há um alto índice de pessoas afetadas, que são invisibilizadas por não possuir registro civil de nascimento, por exemplo. Esse seria um problema. E no meu método eu ensino como chegar nesse problema. Aliás, eu ensino como você chegar facilmente nesse problema. Facilmente. Sem pensar muita coisa. Beleza, então eu tenho um assunto, que é invisibilidade e registro civil, agora ultra especificado. Ele está lá na pontinha do funil. Eu vou falar que tem muitas pessoas que são afetadas porque são invisibilizadas por não possuir o registro civil. Eu vou falar disso agora. Beleza. Então, como que agora, dentro de um método eficiente, você poderia entrar nessa questão? Por exemplo, trazendo um confronto. Um confronto na forma de comparação. O que eu poderia comparar aí? As pessoas que são invisibilizadas por não ter um registro civil, um registro de nascimento, com pessoas que são invisibilizadas, por exemplo, socialmente, por causa da sua situação socioeconômica. E se eu unisse esse confronto, esses dois tipos de invisibilidade, a uma evidência, por exemplo, na forma de uma alusão artística, citando alguma obra, ficaria perfeito. Então, qual pergunta, olha aqui, ó, isso aqui é ter método, isso é ter método. Qual pergunta eu poderia me fazer para encontrar algo que se assemelhe a pessoas invisibilizadas por não ter o registro civil? Qual elemento se assemelha a pessoas que não têm registro civil? Qual elemento se assemelha a isso? Olha, de você sair só de um tema, invisibilidade e registro civil, eu já estou indo para confrontar pessoas que são invisibilizadas por não ter registro com outro tipo de pessoas que são invisibilizadas também por outra razão. Você viu como quando você pensa direcionado é muito mais fácil? Então, qual elemento se assemelha a pessoas que não têm um registro civil? Pessoas, por exemplo, em situação de desigualdade, vulnerabilidade socioeconômica. Elas também são invisibilizadas de alguma forma. As pessoas não enxergam pessoas nessa situação. Pessoas de classes média alta, eu digo. A maioria da sociedade, em geral, não enxerga. É assim que se vê, pelo menos. Agora, para fechar essa comparação, eu posso me perguntar quais são as semelhanças. Porque eu tenho que dizer, ao dizer que dois elementos são semelhantes ou são discrepantes, eu tenho que dizer quais são essas semelhanças ou quais são essas discrepâncias. Eu tenho que dizer quais são as semelhanças entre aqueles que não possuem registro civil e aqueles que estão em situação de desigualdade, vulneráveis socioeconomicamente. Invisibilidade. É isso que os tornam iguais. Eu mencionei uma evidência também, né? Para fechar esse embasamento aqui que eu estou criando na forma de uma alusão artística, né? Foi o que eu disse. Então eu poderia pensar assim, ó. Qual obra demonstra isso? Pensando numa obra de arte, por exemplo. Qual obra demonstra que há pessoas invisibilizadas por causa da desigualdade social? Eu poderia responder da seguinte forma: Os Retirantes, de Cândido Portinari, mostra isso. Então, como ficaria esse texto com esse direcionamento? Em outras palavras, com um método para escrever. Ficaria da seguinte forma: em sua obra, Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Só por curiosidade, essa redação não é minha, ela é da Giovana da Silva Gamba Dias. Ela foi redação nota 1000 no Enem 2021. E, embora ela não tenha provavelmente utilizado esse método que eu acabei de dissecar aqui na sua frente, era possível chegar a esse mesmo texto com esse método. Então, com o direcionamento que as bancas dão e com um método
preciso e eficiente de redação, como é a faculdade de redação, que é o método que eu ensino, então fica fácil, você não tem mais 400 mil verbetes para escrever na próxima palavra, disponível para escrever na próxima palavra. Na verdade, você vai ter só um, porque tudo que você está escrevendo ali está tão direcionado quanto a ideia, né? Que é amarrado ao tema que você está escrevendo, e mais ainda, amarrado ao problema que você desenvolveu a partir do tema, e mais ainda, amarrado às sustentações que você está criando para provar aquele problema. Amarradas a essas sustentações, então não há mais 400 mil verbetes à disposição, se não uma palavra. Por que eu digo uma com tanta convicção assim? Porque você pode me contradizer dizendo assim, não, às vezes você quer dizer uma ideia, mas você tem mais de uma palavra para dizer aquela ideia. Você tem, às vezes, sinônimos, né? Por exemplo, sim e não. Você tem sinônimos de fato, mas outra coisa que eu ensino dentro do meu método é que você tem que chegar ao sinônimo perfeito. Aliás, chegar à palavra perfeita, o significado exato daquilo que você quer dizer. E às vezes uma palavra que é sinônima, ela não tem exatamente a mesma precisão daquela que você deveria usar. Existe sempre uma palavra exata para aquilo que você quer dizer. Pode ter certeza disso. Eu já dei o exemplo aqui em outras aulas falando de vocabulário que igual é diferente de semelhante. Embora sejam sinônimas as palavras, igual é mais igual do que semelhante. Existe sempre a palavra exata. Então o resumo dessa nossa conversa aqui é que o desafio de escrever uma redação exige que você tenha criatividade, de fato, exige. Só que isso para quem não tem método nenhum. Ou para quem às vezes tem um método, mas o método não é tão eficiente assim. Então, para quem não tem método, exige uma criatividade absurda. Agora, para quem tem um método que direciona tudo que ele vai escrever, não existe criatividade. É só cumprir um protocolo. Aqui eu vou colocar isso, depois eu vou colocar aquilo, depois eu vou colocar aquele outro. Só cabe aquela ideia naquela parte. Aquela ideia com aquelas palavras. Só cabe aquela outra ideia na parte seguinte com aquelas palavras. Não cabe qualquer ideia. É só seguir um protocolo de procedimentos para não ficar dependendo de criatividade ou inspiração, porque no caso da inspiração, ela não é programada. Você não pode dizer, no dia da prova eu vou ter uma inspiração e vou conseguir escrever. Não, você não consegue programar isso. A inspiração ela acontece, ou pode não acontecer.